Paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim. Tem como coordenador o pastor James Costa. Eu me chamo Não Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos comentar a lição dos jovens, essa lição tão maravilhosa, muito rica, que traz grandes ensinamentos. Antes de a gente começar a comentarmos a lição, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição, é de suma importância. Quando você deixa o like e gostou, que joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas. E assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. Essa lição dos jovens tem como tema principal, tema central, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 4. O número 4, que tem como tema a santificação e a palavra de Deus. O texto principal, que é a primeira base da lição, ele está lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 22, o versículo número 11, que diz assim: Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O resumo da lição que diz assim: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus, não é por força ou movimentos humanos. A lição ela tem três objetivos primordiais, que cada objetivo ele é subordinado a cada tópico da lição. Que diz assim o primeiro objetivo da lição: conscientizar de que todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus. O segundo objetivo é apontar os resultados do retorno à palavra de Deus. O terceiro objetivo, que diz destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecerem os efeitos de Deus por meio da realização da Páscoa. A lição também tem a segunda base da lição, que você vai encontrar no segundo livro de Reis, capítulo 22, do versículo 3 ao versículo de número 8, e também o versículo número 11, certo? Corrigindo, segundo Reis 22, do 3 ao 8, e segundo os Reis 23, certo? Capítulo 23, o versículo 2, o versículo 3, o 21 ao 25, certo? Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, porque é a base da lição. A introdução nos diz assim: não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade, o plano de salvação para a humanidade. Se a gente fosse aqui destacar a palavra-chave dessa lição, seria a palavra de Deus, como a palavra-chave da lição. Porque sem a palavra de Deus não há avivamento, não há santificação, certo? Não há comunhão com Deus. É impossível nós alcançarmos tudo isso sem a palavra de Deus. E Jesus afirmou que por meio de sua palavra é que somos santificados. Diz lá em João capítulo 17, versículo 5, fala que Jesus afirmando que é por meio da sua palavra é que somos santificados. O primeiro ponto, o primeiro tópico da lição tem como tema: todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra de Deus, que é todo avivamento só é possível se entrarmos e vimos e sigamos e vivemos a palavra do Senhor e conhecemos a palavra do Senhor. O
Primeiro ponto diz assim: os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. A mostrar aqui os dois avivamentos antes do exílio, que foi fundamental, que mostrou como estava Israel. Os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio foram feito aqui ou revelado, certo, pelos reis Ezequias e Josias. Então, os dois reis, durante o seu reinado, houve esses dois avivamentos. Lá em Ezequias, ele diz aqui a lição assim: abrindo e reparando as portas do templo e conduzindo o povo ao retorno à palavra e à busca pela santificação. Ele estabeleceu o culto ao Senhor e purificou o templo. Isso foi num período do rei Ezequias, que ele fez esse primeiro avivamento. No rei Josias, é outro relato que a lição nos mostra, que também promoveu uma reforma espiritual. O rei Josias, a gente vai ver ao longo da lição o que aconteceu, como o rei Josias promoveu esse grande avivamento, ou essa grande restauração, podemos dizer. Com base na descoberta de um manuscrito antigo no Templo de Jerusalém e com o retorno dos estudos das Escrituras. Foi isso que no reinado de Josias ele restabeleceu, conseguiu voltar, trazer o povo de volta à comunhão com Deus. Diz assim a lição: o povo se converte novamente e a prática do monoteísmo, a centralização do culto e adoração em Jerusalém, bem como a celebração da Páscoa de forma inovadora, com a participação das 12 tribos. Então, isso aconteceu no reinado de Josias, certo? Isso aqui foi os dois avivamentos mais significativo de Israel antes do exílio. O segundo ponto vai nos falar dessa forma, tem como tema a transformação realizada por meio do confronto com a palavra, quer dizer, a transformação realizada por meio do confronto com a palavra. E a palavra faz isso mesmo, a palavra de Deus. Josias reinou 31 anos em Jerusalém. Enquanto esteve sob o controle da Assíria, teve dificuldades para fazer qualquer reforma religiosa, pois era imposto a obrigação de adorar deuses pagãos. Após a morte do rei, o rei da Síria, ocorrida aproximadamente em 632 a.C., Josias aproveitou o momento para implantar as mudanças no seu reino. Então, na época, Josias passou esse grande aperto, essa grande perseguição, não só ele, mas como o povo de Israel, e só houve a mudança, só houve a transformação quando Deus livrou, o rei morreu, certo? Josias viu a situação que estava o povo de Deus e procurou transformação de vida através de Deus. Diz assim a lição: Josias iniciou as mudanças com a reforma da estrutura física do templo. Durante a reforma, o livro da lei é encontrado pelo sumo sacerdote Ilquias e chega às mãos do rei. Então, olha só, o livro estava perdido. Durante uma escavação, a reforma do templo, encontra-se o livro. As pessoas simplesmente desprezaram a palavra do Senhor ao ponto de perder a palavra do Senhor. Estava esquecida. Não é diferente dos dias de hoje. Também vivemos em épocas que a palavra do Senhor está esquecida. Estamos esquecendo de buscar o Senhor. Estamos esquecendo de buscar o avivamento no Senhor. O rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra. É isso que a palavra nos faz. Através do confronto com a palavra, Josias reconheceu que estava errado, então retorna a adoração ao Senhor. O terceiro ponto diz assim: a leitura compromissada da palavra produz arrependimento. Quer dizer, a leitura compromissada com a palavra produz arrependimento.
O rei, ao ouvir a palavra que foi lida por Safã, seu escrivão, imediatamente rasgou suas vestes como sinal de contrição e arrependimento. Ao momento que ele escutou a palavra do Senhor, ele viu a situação que ele se encontrava. Então, ele simplesmente rasgou a sua veste e ele viu que precisava ter um encontro com a palavra do Senhor. Aleluia. A Bíblia é um espelho, ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. É isso que a palavra de Deus nos mostra, nos faz. A palavra do Senhor, a Bíblia, é um espelho, ela nos mostra como a gente é realmente. Mas Deus pede transformação de vida. Deus pede que a gente se pareça com Ele. Temos a aparência de Cristo, certo? Que nós somos denominados como cristão, então temos que parecer com Cristo no modo de viver, no modo de pensar, no modo de agir. E a palavra de Deus nos traz e nos leva a essa transformação de vida. Aleluia. Josias tinha dado o primeiro passo, o reconhecimento da situação real em que se encontrava o povo diante de Deus. Então Josias deu o primeiro passo, ele viu a situação que se encontrava. Bom, a gente viu aqui o primeiro tópico da lição, que foi todo avivamento precede pelos ensinos da palavra de Deus. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema os resultados do retorno à palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz? Nos transforma uma nova criatura. A gente vai ver agora o resultado que a palavra de Deus nos traz. Primeiro ponto diz a purificação do templo. A purificação. Quando se refere à purificação, se refere tudo que a gente, ao encontro que a gente tem com a palavra do Senhor, ela traz transformação de vida. E tudo que está de mancha, que não agrada ao Senhor, tanto como orgulho, como a soberba, tem que ser limpo, tem que ser eliminado, tem que ser tirado. Por isso que ele diz aqui, a purificação do templo. O rei já havia experimentado o poder purificador da palavra e agora ele desejava que o povo também experimentasse desse poder. Então, Josias viu, sentiu e passou pela transformação que a palavra de Deus trouxe para ele. Então, ele leva essa transformação, leva para o povo, certo? Por isso, ordenou que todos os anciãos de Judá e de Jerusalém juntassem a ele no templo e convocou todo o povo para ouvir a leitura do livro da lei. Ele convocou o povo para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a palavra de transformação. Ele fez essa reunião para mostrar para o povo e escutar a palavra do Senhor. Hoje, muitas vezes, não temos tempo para escutar a palavra do Senhor, não temos tempo para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a lição, fizeram um novo pacto com o Todo-Poderoso. Ao momento que o povo escutou a palavra do Senhor, a palavra que estava perdida, estava esquecida, aí trouxe transformação de vida. Na sequência, o rei já começou a reforma com a limpeza e a queima de todo o material de idolatria que estava no templo. A partir do momento que a palavra de Deus entra no nosso coração, ela traz transformação de vida. E a tendência é que a gente seja limpo pela palavra de Deus. Ela nos traz essa limpeza da alma. Olha só o que havia no templo. Ali havia utensílios que foram feitos para adoração a Baal, certo? Também retirou e queimou da casa do Senhor o ídolo do bosque. O rei também ordenou que fosse derrubado as casas das prostitutas cultuais que estavam na casa do Senhor. Tudo foi retirado pelo rei Josias. Olha só a limpeza que o rei Josias fez. Isso mostra a transformação de vida que a palavra trouxe para o rei Josias e pode trazer para você e pode trazer para mim também. A gente está vendo aqui a purificação do templo, que foi o primeiro ponto do segundo tópico. O segundo ponto do segundo tópico diz assim, a eliminação dos elementos que promovia a idolatria em todo o território nacional.
a purificação no templo. Então, precisa se expandir para todo o território nacional. Transformação tem que ser completa, certo? Diz assim, a reforma de Josias, inclusive com a ação pessoal dele, se estendeu por todo o território de Jerusalém, inclusive em algumas tribos do Reino do Norte. Ele expandiu a transformação, restituiu o culto ao Senhor, centralizou a adoração em Jerusalém. Tudo isso estava desfeito, não existia adoração em Jerusalém, centralizou a adoração em Jerusalém, cada um adorava da maneira que eles queriam, da forma que eles queriam, a quem eles queriam adorar. Então, tudo isso, Josias restabeleceu essa ordem que estava totalmente longe da presença do Senhor. Josias tirou todas as casas dos altos, dos lugares onde se cultuavam divindades pagãs. Tudo isso Josias fez. Josias destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sob os altos. Tudo isso foi destruído. Foi possível uma mudança radical em relação à idolatria, que estava relacionada também às questões morais e éticas. Então, é diferente nos dias de hoje, tanto as questões morais e as questões éticas estava sendo deturpada, estava sendo alterada. Por isso que Josias restabeleceu a ordem. Precisava sim dessa mudança. Amém? Vamos adentrar no nosso terceiro ponto do segundo tópico, que tem como tema o restabelecimento do culto a Deus. Olha só, a transformação que Josias fez foi o restabelecimento do culto a Deus. A remoção de tudo que estivesse ligado à idolatria era apenas um dos aspectos da reforma que precisava ser realizada, certo? Mas olha aqui, na sequência, ocorreu o restabelecimento do culto a Deus com base nos preceitos prescritos no livro encontrado, certo? Então, foi restabelecido com base no livro que foi encontrado, o livro da lei, que havia se perdido, incluindo toda a estrutura prevista para a adoração no templo. Toda a estrutura, tudo foi restabelecido. Josias restituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas e dos cantores e dos guardas do templo. Tudo havia se perdido. Da adoração a Deus, do templo, dos sacerdotes, certo? Dos levitas, dos guardas, tudo estava desfeito. Josias simplesmente restabeleceu a vontade de Deus, que havia se perdido. Não é diferente dos dias de hoje. Quantas vezes a gente passa pela transformação de vida, conhecemos a verdade do Senhor, caminhamos, sabemos da verdade, e por algum momento na nossa vida a gente se desvia dos caminhos do Senhor e passa a praticar coisas que não agradam ao Senhor. É necessário, é de urgência a gente retornar ao primeiro amor, retornar a Cristo. Amém. Diz assim, conforme previsto no livro da lei, é encontrado outro aspecto importante no culto. Foi a recolocação da Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança volta de novo, ela é recolocada no seu devido lugar. Com as mudanças realizadas, tudo estava preparado para ser oferecido um culto exclusivo ao Deus Santo e Poderoso. O que poderia impedir isso aí? A única coisa que poderia impedir, amado irmão, amado ouvinte, é a situação individual de cada pessoa poderia impedir essa adoração. Mas quando o povo de Deus se reúne, está centralizado na vontade do Senhor, com o pensamento voltado para adorar a Deus, aí sim, a adoração ela é perfeita. Ela chega como um cheiro suave às narinas de Deus. Bom, concluímos aqui o nosso segundo tópico da lição, que tinha como tema
os resultados do retorno à palavra de Deus. O terceiro tópico da lição tem como tema o retorno à adoração por meio da Páscoa. A festa da Páscoa, o primeiro ponto do terceiro tópico tem como tema a festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. Olha só, nos tempos de Josias, certo? Antes da reforma, a Páscoa não era mais celebrada, não era mais. Ele vai participar da sua primeira Páscoa somente no 18º ano do seu reinado, porque havia até a festa da Páscoa, havia quebrado, eles não haviam mais não realizava mais a festa da Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Ela é a celebração da libertação dos hebreus do Egito. Simplesmente os hebreus celebram a Páscoa lembrando da sua saída do Egito, certo? Comemoração à sua saída, a vitória através do poder de Deus. Tem um significado importante para os israelitas e seu relacionamento com Yahvé como Deus único. Bom, a gente viu aqui a festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema a maior Páscoa de todos os tempos. Olha só, o próprio texto bíblico afirma que a Páscoa de Josias foi a maior desde os dias dos juízes. Então Josias restabelece a Páscoa e a festa que ele faz é imensa. Foi oferecido vários sacrifícios, durou 7 dias essa festa da Páscoa, 7 dias. Para você ver como a leitura da palavra de Deus, como o retorno à palavra de Deus traz transformação de vida, trouxe alegria. Só encontramos alegria na palavra do Senhor, só encontramos alegria no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A leitura do livro da lei, encontrado no templo durante a reforma, aguçou a fé de Josias e de grande parte do povo, certo? Foi transformação completa, certo? Então, só houve depois da palavra do Senhor. É a palavra que traz transformação, santificação. Diz assim o finalzinho, a palavra de Deus tem o poder de confrontar as pessoas e de levar suas falhas com vistas às suas restauração, santidade e comunhão com Deus. A palavra de Deus faz isso. Ela confronta as pessoas, mas ela leva as pessoas à restauração, à santidade, à comunhão com Deus. Só encontramos isso na palavra do Senhor. O terceiro ponto do terceiro tópico, que diz assim, que tem como tema, Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 e o versículo 7, Paulo, ele usa esse termo para exortar a pureza cristã. Ele diz aqui, ao escrever aos Coríntios, Paulo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa, para exortar os crentes sobre as impurezas que havia adentrado na igreja e para incentivar a busca da pureza. Mas o fermento aqui, ele tem como tema ou aponta para o quê? Para o velho homem. Para o velho homem. Então, o fermento é a velha natureza pecaminosa que vai cambiando para buscar, não a comunhão com Deus, mas para praticar, para alimentar a carne, a natureza pecaminosa. O velho homem, ele se alimenta do fermento que a própria natureza humana tem. Então devemos subjugar a natureza humana através de quê? Da palavra de Deus, através da santificação, da pureza, da comunhão com Deus. Na atualidade, a Páscoa tem um novo sentido para o cristão. Paulo apresenta Cristo como o verdadeiro Cordeiro Pascual que foi crucificado por nós. Vocês vão encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo 7. O sangue de Cristo espargido na cruz é a causa da libertação espiritual dos que creem em Cristo. Então,
Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Através do seu sangue carmesim, derramado na cruz do Calvário, espargido sobre a cruz, é esse sangue que nos purifica de todo pecado, é esse sangue que nos leva à comunhão com Deus, é esse sangue que nos leva para o céu. É a certeza da salvação que só encontramos em Cristo Jesus, o nosso único e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Com isso concluímos essa lição tão maravilhosa. A conclusão diz assim, que eu vou ler para os irmãos. Vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram feitos pelos reis Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra de Deus. Josias, primeiramente, foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra, para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra, e o resultado foi uma busca nacional por uma vida de santidade. Então, como eu falei, se fosse escolher uma palavra-chave para essa lição, seria a palavra de Deus. Ela seria uma palavra-chave para essa lição. Amém? Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar a lição. É de suma importância a sua inscrição. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.